vocês? O Pensando Especial do Mês está iniciando, especial do mês referente ao mês de novembro de 2020, e o tema de hoje, o tema escolhido, é uma palavra muito conhecida, né? Muito falada, o famoso bom senso. E o que quer dizer isto e como é que é a aplicabilidade desse termo? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Bom senso. Bom senso é definitivamente uma qualidade. Com certeza você já ouviu falar disso. Qualidade esta que reúne noções da razão, da sabedoria, evidenciando ações, atitudes também, né? Atitudes que são tomadas conforme as regras ou normas, ou ainda costumes, adequações, né? Para determinado contexto. Sempre determinado contexto, determinadas situações, né? Sejam elas formais ou mesmo informais. Também é encontrado a definição de bom senso como forma de agir que não é afetada pelas paixões. Olha que interessante esse conceito. Que se pauta na razão e no equilíbrio. Olha que interessante. De acordo com os padrões e a moral. Por exemplo, na fala, eu não faria isso por uma questão de bom senso. Olha que interessante. Significa ainda, né, que o bom senso ele utiliza-se de argumentações e atitudes racionais, que pode fazer julgamentos, né, e escolhas assertivas que irão de encontro com os padrões morais da sociedade. Olha que interessante. Bom senso ainda, ele pode ser de forma espontânea de filosofar dos filósofos, né? De filosofar dos indivíduos, que todo indivíduo tem a capacidade de pensar, julgar e decidir, ele é um filósofo. As pessoas falam, filósofo é aquele que é formado em filosofia, filósofo é todo aquele que consegue concatenar os pensamentos, aquele que consegue desenvolver o raciocínio. Então, uma maneira de pensar dos indivíduos. Também um ato conhecido como filosofia de vida, onde supõe-se certa capacidade de organização e independência de quem analisa a experiência de vida cotidiana e também a vida alheia. Olha que interessante aí os conceitos, para que a gente possa entender um pouco sobre essa palavrinha tão bacana, tão chique, que faz a diferença na vida das pessoas. O bom senso, né? Na filosofia, bom senso é um elemento central da conduta ética. Olha só, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é, em termos simples, nada mais do que o bom senso. Esta é uma definição do Aristóteles, o grande, o pensador aí, talvez o maior filósofo de todos os tempos, filósofo grego, Aristóteles, de Estagira. Também, né, nós sabemos que ainda não existe uma verdade absoluta, né, em qualquer conhecimento ou atividade desenvolvida pela humanidade. Assim, é importante que as pessoas elas tenham bom senso para fazer escolhas, né, ou ainda devendo ou aprendendo o máximo possível sobre técnicas, ferramentas e metodologias importantes para as devidas tomadas de decisões. Isso faz uma diferença brutal na vida das pessoas. Nesse momento você pode estar se perguntando, e qual seria então a diferença do bom senso e do senso comum? Já ouviu esses termos? Com certeza, o senso comum você também já ouviu. O bom senso ele é muitas vezes confundido com o senso comum. O senso comum, também conhecido por doxa, ele reflete muitas vezes uma opinião errônea e pode até ser preconceituosa sobre um assunto. Isso pode acontecer muito facilmente. O senso comum ele é norteado por crenças, que são coisas que as pessoas acreditam, mesmo sabendo às vezes que é uma mentira. Mas acreditam nessas coisas, ou até mesmo acreditam em algumas verdades que não têm fundo científico. Isto é complicado. Então o senso comum é
literalmente a opinião. Quando você vê senso comum, doxa, opinião, né? E às vezes ela não tem base científica para aquilo, né? Já o bom senso ele está ligado ao conceito de sensatez, ou seja, ele é a instituição, né, de distinguir a melhor conduta em situações específicas. Olha que legal. E alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo do senso comum, né? Que você conhece por aí, a sabedoria popular, que às vezes as pessoas falam. Sabedoria não, talvez a crendice. Esse é o termo mais, seria o termo mais adequado. Por exemplo, passar por baixo de uma escada da azar. Não é senso comum? E o bom senso, exemplo do bom senso, né, na fala, não é, né, por passar por baixo de uma escada que se tem azar. Isso é apenas uma crença popular. O bom senso, geralmente ele está interligado à prevenção. Prevenção contra alguma coisa que pode dar errado, que pode sair dos trilhos, descarrilhar toda uma trajetória, as coisas acabam degringolando. Outro exemplo de bom senso é que você respeite, que as pessoas respeitem a hierarquia no trabalho. Esse é um exemplo clássico, né? Normas, procedimentos e etc. Por aí vai. Ou até mesmo o bom senso em uma sala de aula, né? Assistindo uma palestra, isso é importante. A pessoa que não tem o bom senso, ele pode ser expulso de algum lugar, né? Isso pode acontecer. Ou até mesmo perder o emprego, dependendo das situações, uma situação bem mais crítica. Ou, pior de tudo, né? Passar vários constrangimentos por falta do bom senso. O bom senso é intimamente ligado a tudo isso. Um outro exemplo seria a vestimenta adequada para determinadas atitudes, determinadas ações, determinados eventos. Por exemplo, o bom senso na hora de você escolher a roupa para ir em uma entrevista de emprego. Então, às vezes as pessoas vão de qualquer jeito. Eu vou com moletom, eu vou de boné, e eu vejo isso diretamente, várias vezes, até porque eu trabalho com recrutamento e seleção. Então, eu vejo muito disso. O bom senso, na hora que a pessoa vai em um outro tipo de evento, que às vezes é mais formal, ou um evento que não é tão formal e a pessoa está lá de terno, gravata, é uma coisa estranha. Bom senso em tudo aquilo que a gente vai fazer. Seja na hora de emitir opinião, o bom senso, aquela questão do respeito também vai entrar ali. Respeito é objeto de troca, é uma coisa recíproca. Né? Bom senso na hora que você vai falar com as pessoas também é bacana. O bom senso, aquela questão do respeito, da educação, o bom tom, ele nunca sai de moda. Né? O bom senso é uma coisa excelente, é uma dica excelente para várias situações das nossas vidas. Na verdade, para quase tudo. Ok? Então, este foi o Pensando especial referente ao mês de novembro de 2020. O ano tá acabando aí, né? Um ano bem complicado, mas nós estamos vencendo ele aí, é correto? Então, esse foi o Pensando especial referente a este mês de novembro, com o tema bom senso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem dúvidas, se você gostaria de acrescentar informação, deixe nos comentários ali, vai ser muito legal, muito bacana ter a sua participação aqui no canal. Para finalizar, nós trouxemos aqui uma frase, né, uma frase do Plutarco, outro grande pensador, relacionado ao bom senso. E ele diz assim: o ser humano, ele não pode deixar de cometer erros. É com os erros que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o futuro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.